Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Abreu em Portugal. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano e é isso mesmo que vocês viram no título. Eu consegui emprego, ainda bem. Graças a Deus, deu tudo certo e hoje eu fui assinar o contrato. Eu vou falar um pouco de como que foi o processo e vou falar também de algumas percepções que eu tô tendo agora em relação a emprego, certo? Então, caiu de paraquedas aqui no vídeo, não conhece a gente, se inscreve aí no canal que a gente tá soltando uns vídeos legais aí e aos poucos a gente vai mostrando um pouco da nossa rotina aqui em Portugal, beleza? Dá um like aí e é isso, vamos pra vinheta e vamos pro vídeo. É isso aí. Agora depois da vinheta vamos pro vídeo, sem muita enrolação. Tentar ser o mais direto possível. E assim, eu vou contar um pouco da experiência. Eu já tinha contado um pouco da experiência de como que tá sendo a procura de emprego com o visto, né? E falei pra vocês que não tava ajudando muito a questão do visto em si. Ele não tava ajudando tanto na procura de emprego. Ele não está sendo aceito, né? Mas aí depois eu falei que ele foi bom porque com ele eu transformei ele na residência CPLP e nisso me abriu outras portas e aí eu acho que foi um pouco melhor. No outro vídeo também eu comentei com vocês que eu tinha feito só uma entrevista de todos os currículos que eu mandei, eu só fiz uma entrevista. E aí eu tinha esquecido de falar. Aqui na nossa cidade, eu acho que todas as cidades têm CTT, que é os Correios aqui de Portugal. E eu tinha ido lá, bem no começo, acho que na primeira semana que eu comecei a mandar currículo. E a mulher pegou meus dados, pegou tudo e tal. E ela falou que estava precisando e que ela tinha interesse em me contratar, certo? E eu acabei não contando isso pra vocês, só contei da entrevista. E aí nisso, eu só vou contar só para vocês entenderem, depois vocês vão entender o que eu quero dizer. Depois no final eu explico por que eu tô contando isso. E aí ela falou que ia me contratar, que queria me contratar, só que era por uma agência de trabalho. E na altura eu ainda não tinha a residência e também não tinha o NIS. Então, quando me ligaram, eu fui de manhã, à tarde já me ligaram. É a Adecco, a empresa, a agência de empregos. E aí ela me ligou, perguntou se eu tinha um NIS. Eu já tinha solicitado a CPLP, porque eu sabia da dificuldade que estava tendo, então eu falei que já tinha solicitado e também já tinha solicitado o NIS. A residência ela nem fez questão, a menina da Adecco, mas o NIS ela falou que precisava e realmente precisa. E aí quando chegou na segunda, isso era uma sexta-feira. Quando chegou, ela pediu para eu ligar, quando eu tivesse o NIS em mãos, era para eu ligar de volta para ela. E aí na segunda-feira eu fui, retirei o NIS e fui lá e liguei para ela. E aí ela falou que tudo bem, que tinha que esperar. Só que quando foi na terça, não me ligaram. E aí eu resolvi ir lá no correio, de novo, né, no CTT. E aí chegando lá a mulher falou que a Adecco tinha falado que eu não podia trabalhar porque eu estava sem documentação, que eu não tinha isso, não tinha aquilo. E aí essa mulher dos Correios falou que já tinha chamado outra pessoa para trabalhar, isso na terça-feira. E na quarta-feira já ia outra pessoa para trabalhar lá. E no final, a pessoa não foi, e aí depois começou um jogo de eu disse, não disse, alguém disse, isso e aquilo. Eu sei que não dá pra saber o que aconteceu, mas no final não me chamaram, sei lá, não quiseram me contratar. Eu entendi que a mulher do CTT queria me contratar, mas por algum motivo a Adecco não queria. E aí nisso eu perdi essa oportunidade e eu esqueci
de falar isso pra vocês. Eu tinha falado lá no outro vídeo que só tinha tido uma entrevista, e aí faltou esse daí que pra mim tava praticamente certo, pelo que a mulher tava me falando, tava praticamente certo. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma entrevista, me chamaram para uma entrevista, que é a que eu contei aqui no canal. E depois, aí eu fiz a entrevista, acho que numa terça, e aí a mulher falou que entre terça e quarta ela já me daria a resposta, e não deram. E aí quando foi no sábado, aí me ligaram e pediram para eu levar os documentos na segunda, que foi segunda passada, né? E aí eu fui lá, levei os documentos, só que aí o cara que pegou meus documentos falou que tinha que mandar minha documentação pro lugar lá, né? Pro RH principal lá deles, tudo, pra ver a minha documentação, tudo certinho. E aí bateu em segurança. E aí por isso que eu também não falei nada aqui no canal, entendeu? Como já tinha acontecido essa outra coisa nessa outra empresa, eu fiquei meio assim. Eu não sei se no outro vídeo eu falei, mas essa entrevista era no mercado. Era em uma das lojas de mercado que eu deixei. Deixei em todos os mercados possíveis aqui de Leiria, tanto Vieira de Leiria. Aqui nos arredores eu deixei em todos os mercados. E aí tem os mercados grandes aí que quem acompanha Portugal sabe, né? Que é Continente, tem o Aldi. O Aldi não tem muito aqui em Leiria, mas aí tem o Lidl, tem o Pingo Doce, tem qual que é o Intermarché. Então nesses aí eu deixei todos que tem. Continente foi uns 5 que eu deixei, 3, não sei, uns 4, 5. Pingo Doce também eu acho que eu deixei uns 3, só em um que eu não deixei. Mas depois eu ia lá voltar para deixar, mas aí acabou que aconteceu tudo isso e eu não fui. E aí quando foi segunda-feira deixei os documentos lá, né, nesse mercado. E aí ele ficou de me dar a resposta. E aí o que aconteceu? Na terça-feira a mulher do CTT me ligou e perguntou se eu estava trabalhando e ela queria me contratar. Ela falou assim, ó, eu consegui aqui eu consigo te contratar, porque quem ia fazer o contrato era terceirizado, né? Era a Deco que ia fazer. E aí depois de 6 meses, se tudo der certo, ela me contratava pelo CTT mesmo. E aí ela queria me contratar direto, porque eu acho que provavelmente ela tava precisando e tá precisando, né? Se ela tá nessa urgência toda. Eu acho que ela queria me contratar por eles mesmos. E aí eu expliquei pra ela que eu já tinha mandado os documentos numa empresa e pronto, eu tava esperando e tal. E aí ela falou assim, então tá bom. Aí ela pegou e me passou tudo do contrato dela, né? E foi aí porque eu preferia muito mais aqui, né? Aqui tá do lado da minha casa. Lá em Leiria fica meio longe. E aqui é de segunda a sexta. Mercado é praticamente todo dia. Aí você tem as folgas na semana, né? Mas assim, é daquele jeito, né? E assim, por mim, o fato de eu trabalhar, de eu trabalhar no sábado, no domingo, isso daí nem me importa tanto. Só que o contrato que ela me ofereceu aqui era só de 6 horas, não era contrato inteiro. Então o salário ia vir a menos. E agora, como a gente tá chegando agora, tá começando agora, a gente precisa de pelo menos o salário mínimo, né? E no mercado não vai ser um salário mínimo, vai ser o salário base é o mínimo, só que aí tem os domingos trabalhados, às vezes tem que trabalhar feriado, às vezes tem hora extra, daí subsídio alimentação, tem entre outras coisas, então acaba sendo um pouco mais do que o salário mínimo. Aqui também ia ser um pouquinho, se fosse o salário mínimo, tinha algumas coisinhas também, uns acréscimos, e é por isso que eu tô falando.
aqui mesmo que fosse um pouco menos, mas fosse o salário mínimo, eu acho que eu preferia aqui por estar do lado de casa, entendeu? Mas aí como era um salário, um contrato, não era full time, era 6 horas por dia, aí eu preferi esperar o mercado. E aí, quando foi, o mercado falou que até sexta me dava uma posição e não deu. E nisso, a mulher me esperando. A mulher do CTT falou, não, vai vendo aí, eu quero que você trabalhe comigo, que isso. Então, queira ou não queira, fiquei esse tempo todo sem trabalho e graças a Deus agora eu tinha dois. E aí quando foi sexta-feira ela me pediu uma posição e eu falei que não tinha como dar uma posição para ela porque o mercado ainda não tinha me ligado, certo? E aí era só para falar mais ou menos isso que assim, eu tive a impressão que as coisas deram uma mudada, mudou um pouco. Eu tô em bastante grupo de emprego, né? E eu acho que como tá chegando o verão, tá mudando. Lembra que eu falei que eu entrava nos grupos e era só, eu tô procurando emprego, quem souber, se alguém souber de emprego, tô desempregado, tô isso, tô aquilo, era só isso que eu via. E agora não, eu tava até falando pra Michelle, que agora eu tô vendo que as coisas tá diferente. Você encontra pessoas desempregadas ainda, que ainda tá procurando, mas aí já começou a aparecer um ou outro, ó. Fulano de tal tá contratando, aqui tá contratando. Então parece que esse efeito verão parece que começou a dar certo. E aí foi. Não acho que no meu caso tenha sido isso, porque negócio de verão, porque não, primeiro que o mercado já fez entrevista comigo já faz um tempo. E eles estavam precisando mesmo, era reposição, de uma pessoa saiu e era reposição, não tinha nada a ver. E o CTT também, porque eles precisam. Mas o que eu quero dizer para vocês é das outras coisas que eu tô vendo acontecendo, entendeu? Então meio que uma luz no fim do túnel, né? Porque o negócio tava meio que difícil, certo? E o meu emprego, agora falando do meu emprego em si, o meu emprego vai ser isso. Não tem muito para onde fugir. É o salário mínimo que eu vou receber. Tem esses a mais aí que vai acabar dando um pouco, um pouquinho a mais do que o salário mínimo. E é aí que eu vou voltar a falar do que eu tinha falado do visto. O visto em si, ele não estava ajudando na procura de emprego. Porém, ele te dá a possibilidade, é o que eu falei, de você tirar a autorização de residência, a CPLP, e aí te abre outras portas. Há um tempo atrás, vendo as pessoas que vinham como turista, a gente mesmo pensava, eu vou ser sincero aqui com vocês, a gente mesmo pensava em vir como turista, a gente sabe que esse tipo de emprego, por exemplo, não teria como. Você não teria como trabalhar no CTT, não teria como trabalhar no mercado logo de cara, não teria como trabalhar em empresa logo de cara. E assim, eu deixei currículos, não chamou, beleza, mas porque também não estava precisando. Mas eu consegui deixar e as pessoas falaram, ó, se aparecer uma oportunidade a gente chama. Se fosse antigamente como turista, você deixa o currículo e fala, você tem a documentação? Não. Ah, não tem? Tem pelo menos a manifestação? Não, acabei de chegar. Não tinha essa possibilidade. A gente, com o visto de trabalho, a gente tem pelo menos essa facilidade. Ele ainda não é o que a gente gostaria que ele fosse. Ele está longe de ser um visto mesmo que as pessoas reconhecem e tudo, mas pelo menos já é um caminho, pelo menos já está abrindo algumas outras portas para gente que quer mudar de vida e quer viver tranquilamente, ou sei lá, cada um vem pra cá, eu acho que com um objetivo diferente. Aí não vou entrar nesses méritos, certo? Mas é isso. É um pouco da minha experiência.
Vim aqui só para contar mesmo dessa experiência, desse outro serviço e desse que eu consegui. E depois eu vou aos poucos eu vou falando aí como que tá sendo. A Michelle tá fazendo um mês lá no emprego, no emprego dela. Eu vou ver quando fizer um mês, eu vou fazer um vídeo de como que tá sendo. E eu também vou esperar pra falar, né? Porque eu fui hoje, eu nem sabia pra quê, porque a mulher me chamou, falou assim, ó, tem como você ir na loja às 9 horas da manhã? E aí eu fui, isso num sábado, ela falou que eles falaram que ia me dar a resposta até sexta. E aí foi num sábado, no sábado de manhã que me ligaram. Eu falei, posso ir sim, precisa levar algum documento, alguma coisa? E falaram, não, só vem aqui. E aí tanto é que hoje era a folga da Michelle, e a Michelle foi comigo, ela ia fazer a unha lá, ia fazer algumas coisas lá também. A gente ia curtir a folga dela, né? E acabou que a hora que chegou lá, o cara lá já me pegou, falou, ó, senta aí que você vai assinar o contrato, que hoje você já vai começar a trabalhar. Eu falei, eita, e eu fiquei meio assim, né? Mas é isso, a gente tá aqui pra trabalhar e é isso. Ah, uma coisa que eu já ia esquecendo. Não falei qual que é o que eu vou fazer, né? Lá no mercado. Eu vou trabalhar no talho. Pra quem conhece Portugal e quem pesquisa Portugal sabe o que é. Pra vocês brasileiros, a família aí que não sabe, né? Ainda não tem, não sabe desses nomes. O talho é açougue, é o nosso açougue. Eu vou trabalhar no açougue do mercado. E quem diria, eu nunca imaginei isso pra minha vida. Tô falando isso pra todo mundo. Tenho 21 anos de experiência em gráfica, sempre tive minha profissão e agora eu vou recomeçar. Da mesma maneira que eu comecei lá na gráfica, que eu comecei sem saber de nada, e aprendi. Hoje eu tenho uma profissão, posso falar que tenho uma profissão. Eu vou começar tudo do zero de novo e assim, tô empolgado, não sei como que vai ser, mas tô empolgado para essa nova fase e não me arrependo em nada do que eu tô fazendo. Pode ser que alguns achem que é loucura largar uma profissão e do nada começar do zero, mas era isso que a gente queria e a gente está muito feliz com isso. E aí, se vocês quiserem saber no que vai dar, vocês vão acompanhando aí. Acompanha a gente aí que vocês vão saber se esse gráfico vai ser um bom açougueiro, né? Eu nem sei como que fala, talhista, talhador, nem, a gente tava falando pra Michelle, nem sei, não sei nem se fala assim. Eu acho que deve falar assim, eu trabalho no talho. Eu não sei se tem, depois eu vou pesquisar pra ver se tem o nome. Ou se vocês souberem também, deixa nos comentários aí, que tem bastante, os portugueses eles estão comentando bastante, estão ensinando bastante coisa pra gente, tá? Tá sendo legal as dicas que eles estão dando pra gente aí. Beleza? Então é isso. O nome do mercado não vou falar, por questão de ética, tudo. Não vou falar nome do mercado, mas vocês sabem que é uma das redes grandes aí, que eu citei aí. E é isso. Vamos ver no que vai dar isso daí, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like aí. Se não se inscreveu no começo, se inscreve agora. E é isso, vai acompanhando a gente aí que aos pouquinhos as coisas estão acontecendo, graças a Deus. E assim, da mesma forma que a gente pesquisou muita coisa de muita gente e serviu de exemplo pra gente, a gente tá querendo ser exemplo pra alguém também. E espero que esse exemplo seja um exemplo bom, beleza? Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Fui!